Você já chegou em casa exausto e percebeu que seu corpo estava ali, mas sua cabeça ainda estava no trabalho? Você senta no sofá, olha para sua família, mas sua mente está presa na última reunião, na mensagem não respondida, no problema que ficou na mesa. O mundo ao seu redor já mudou de cenário, mas por dentro você ainda está preso no ambiente corporativo. Se você sente que os problemas do trabalho estão drenando sua paz em casa, você não está sozinho. Essa transição entre o lá fora e o aqui dentro é uma batalha silenciosa que milhares de pessoas vivem todos os dias e muitos nem percebem que estão perdendo. A verdade é que não adianta chegar em casa se sua mente não volta com você. E o que deveria ser um momento de descanso, de conexão com quem você ama, acaba sendo mais uma extensão do caos. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho mais leve? Hoje você vai conhecer 8 regras estoicas que podem te ajudar a blindar sua saúde mental, estabelecer limites saudáveis e deixar o peso do mundo do lado de fora, de forma prática, realista e possível. Essas regras não são conselhos abstratos. São princípios que atravessaram séculos, sobreviveram a guerras, perdas e transformações humanas. E hoje podem transformar sua rotina também. Vamos começar essa jornada juntos. E ela começa com uma pergunta. Você está pronto para reaprender a chegar em casa de verdade? Na correria do dia a dia, a gente se acostuma a sobreviver. Bate o ponto, resolve problema, corre atrás de meta, responde mensagem fora do horário, faz reunião durante o almoço e chega em casa no piloto automático. Muitos profissionais experientes, pais e mães presentes, pessoas comprometidas, acabam se tornando reféns de uma rotina que não para. E quando se dão conta, o trabalho já invadiu a sala, a cozinha, o quarto e até o jantar em família vira plano de fundo para mais uma notificação urgente. A gente normalizou a ausência. E o mais perigoso disso tudo é que muitas vezes quem sofre mais nem percebe. Porque por fora tá tudo certo, tem produtividade, tem salário, tem resultado. Mas por dentro tem esgotamento, insônia, ansiedade. E aos poucos, o lar, que deveria ser refúgio, vira mais um campo de batalha. É aqui que entra o estoicismo. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, viveram em tempos turbulentos. Guerras, perdas, crises de poder, nada muito diferente do nosso mundo moderno, se parar para pensar. E mesmo assim, eles encontraram uma forma de manter a mente serena em meio ao caos. Eles entendiam que o controle da mente começa nas escolhas internas, não nas circunstâncias externas. E é exatamente essa sabedoria milenar que pode nos ajudar hoje a reconquistar um espaço sagrado, o nosso tempo em casa, a nossa paz depois do expediente. Porque não se trata de fugir do trabalho, se trata de reaprender a viver depois dele. E é isso que você vai aprender agora. Quantas vezes você chegou em casa carregando o peso de algo que nem era seu? Uma decisão injusta, um cliente difícil, uma cobrança desnecessária, um erro de outra pessoa que sobrou para você. É como se o expediente não tivesse fim. Só muda o cenário, mas a carga vai junto. A primeira regra estoica é talvez a mais poderosa. Foque apenas no que está sob seu controle. Sabe o que isso significa? Que existe uma linha invisível entre aquilo que você pode mudar e aquilo que precisa soltar. Você não tem controle sobre o humor do seu chefe, nem sobre as metas absurdas que mudaram de última hora, nem sobre os imprevistos que surgiram quando você já estava fechando o notebook. Mas sabe o que você controla? A forma como você escolhe responder, a decisão de não levar essa energia para casa, o limite que você coloca entre um problema e a sua paz. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos delas. Ou seja, é o que você alimenta internamente que define se um problema termina no trabalho ou vira um hóspede dentro da sua mente.
Ao chegar em casa, faça essa pergunta simples: isso está sob meu controle ou não? Se a resposta for não, solte. Respire. Deixe na porta. Você merece atravessar o seu lar com leveza. Essa regra parece simples, mas praticá-la todos os dias é um exercício de força interior. É um lembrete diário de que você não precisa carregar o mundo nas costas. E se você sentir que essa mensagem está fazendo sentido, já aproveita esse momento para dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse e espalhar essas ideias que podem mudar rotinas inteiras. Vamos juntos? Porque agora vem a próxima regra e ela vai mudar a forma como você enxerga seus próprios problemas. Sabe quando algo pequeno acontece no trabalho e parece o fim do mundo? Um comentário atravessado, uma crítica mal colocada, uma reunião que desanda. E de repente você está ruminando aquilo por horas, remoendo cada palavra, cada olhar, como se a sua paz dependesse de resolver aquele detalhe. É aí que entra a segunda regra estoica. Use a técnica da visão de cima. Essa prática consiste em imaginar a si mesmo observando a situação de fora, como se você fosse um pássaro sobrevoando o cenário. Você se afasta, amplia a visão e aquilo que antes parecia imenso, de repente, se revela pequeno. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores estoicos da história, usava essa técnica sempre que se via tomado por emoções negativas. Ele imaginava o planeta Terra como um ponto no universo e seus problemas como ainda menores do que isso. De cima, tudo muda de proporção. Você percebe que aquela tensão no trabalho não é eterna, que aquele erro não define sua carreira, que aquela pessoa difícil provavelmente também está lutando suas próprias batalhas. E, o mais importante, que a sua vida é muito maior do que aquela circunstância. Essa perspectiva não é fuga, é clareza. Ela permite que você volte para casa com um peso a menos, que você não leve a raiva, o ressentimento, o estresse junto com as chaves no bolso, e que você se lembre: o que hoje parece um furacão, amanhã pode ser só uma garoa que passou. Então, antes de reagir, suba, respire, observe de cima e só depois escolha como quer agir. Agora, seguimos para a próxima prática estoica, uma das mais eficazes para criar um divisor simbólico entre o trabalho e a vida pessoal. Se você já trabalhou em home office, sabe como é difícil desligar. Mesmo fora do expediente, a mente ainda está presa no último e-mail, no relatório pendente, no que vai acontecer amanhã. Parece que a gente vive no modo contínuo, sem uma linha que diga: agora acabou. Por isso, a terceira regra é fundamental. Crie um ritual de transição. Os estoicos valorizavam o que chamavam de praxis, pequenos atos com significado. E é exatamente isso que um ritual é. Uma forma simbólica de dizer ao seu corpo e à sua mente que o dia de trabalho terminou e agora é outro momento. Pode ser um banho demorado, uma caminhada de 10 minutos ouvindo música, descer do ônibus e ficar 5 minutos em silêncio antes de entrar em casa, ou até trocar de roupa assim que chega. O que importa é o sentido que você dá a esse gesto. Esse pequeno ritual age como uma chave que fecha uma porta e abre outra. Ele te devolve o controle sobre o tempo. Diz à sua mente: agora não é mais hora de resolver, é hora de viver. Muita gente espera por grandes soluções, mas é nesse tipo de prática simples que mora o poder. Porque quando você escolhe honrar esse intervalo, você protege quem você ama do estresse que você carrega. E você também se protege. Isso pode parecer pequeno, mas é profundo. É o que impede que seu filho receba um pai ausente, que sua parceira tenha que disputar atenção com o celular, que você mesmo esqueça de ser você. Crie esse espaço. Defina o que significa seu fechar as cortinas do trabalho e faça disso um hábito sagrado. Aliás, se você está gostando até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.
Isso ajuda muito o canal a crescer e é o seu ritual de transição para continuar absorvendo conteúdos que cuidam da sua mente. E agora vem uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Você já percebeu como muitos dos problemas que pareciam enormes hoje nem fazem mais sentido? Aquela discussão com o chefe, aquele prazo absurdo, aquele cliente difícil, tudo aquilo que tirou seu sono por dias, virou memória. E mais do que isso, muitas vezes você nem lembra o motivo do estresse. A quarta regra estoica é justamente sobre isso. Lembre-se da impermanência. Os estoicos tinham uma consciência profunda de que tudo é transitório. Emoções, conquistas, frustrações, dificuldades, tudo está em movimento. E é essa percepção que oferece liberdade. Quando você entende que a dor do agora não é permanente, você ganha espaço para respirar. Não significa ignorar o que te incomoda. Significa não deixar que isso tome o controle da sua vida. Significa dizer para si mesmo, isso vai passar. E quando passar, quero estar inteiro. Essa consciência muda tudo. Ao lembrar da impermanência, você se descola dos extremos, não se apega demais ao sucesso, nem se desespera no fracasso. Você aprende a transitar, e transitar é o verbo da sabedoria. Quantas vezes você chegou em casa tenso, preocupado, fechado, e depois se arrependeu de não ter aproveitado aquele jantar, aquela conversa, aquele tempo com quem você ama? A impermanência também te lembra disso. Os momentos de paz são tão passageiros quanto os de caos. Então, aproveite-os. Se o seu dia foi duro, cansativo, frustrante, respire. Ele já está acabando. E a escolha de como vai terminar, se com mais peso ou mais leveza, ainda está nas suas mãos. Essa prática não é apenas uma filosofia, é um escudo. Ela te protege de carregar o mundo nas costas, quando o mundo já nem é mais o mesmo. Quantas vezes você se pegou remoendo uma frase maldita, um e-mail atravessado ou uma bronca injusta? A quinta regra estoica é libertadora. Pratique a indiferença seletiva. Os estoicos tinham um conceito chamado adiafora, coisas indiferentes. Não significa que nada importa, mas que nem tudo merece importância. Você não pode controlar tudo, nem deve tentar. Tem opiniões que não precisam de resposta. Tem provocações que não merecem reação. Tem problemas que não são seus, mesmo que cheguem até você. Quando você escolhe se importar com tudo, sua mente vira um campo de batalha. Mas quando você pratica a indiferença seletiva, você se torna o guardião do seu próprio equilíbrio. Não é frieza, é sabedoria. Saber que nem todo fogo precisa ser apagado por você, que silêncio também é resposta e que muitas vezes não é orgulho, é paz. Pense nisso. A maior parte do estresse que você leva para casa não é causado pelo que aconteceu, mas pelo que você continuou carregando depois. E aí você transporta tudo isso para dentro de um ambiente que deveria ser sagrado. Seu lar, sua zona de segurança, seu espaço de cura. Ao praticar a indiferença seletiva, você protege esse espaço. Você aprende a dizer, isso não vai entrar comigo, fica do lado de fora. A próxima regra vai te lembrar de quem você realmente é, longe do seu crachá. Tem gente que esquece quem é quando tira o crachá. O nome vira o cargo, o valor vira o salário e a vida pessoal vira uma extensão do escritório. A sexta regra estoica corta esse ciclo na raiz. Não se defina pelo trabalho. Você é mais que metas, reuniões e resultados. Você é pai, mãe, filho, amiga, parceira, ser humano, com emoções, vontades e sonhos que não cabem numa assinatura de e-mail. Os estoicos ensinavam que a verdadeira essência não depende de status. O que você faz pode mudar. Quem você é, permanece. Quando você entende isso, algo mágico acontece. Você para de levar tudo tão a sério.
Você percebe que críticas não definem seu valor, que erros não diminuem sua existência e que um dia ruim não faz de você uma pessoa pior. Esse tipo de clareza cria uma barreira invisível entre você e o mundo do trabalho. Não uma barreira de descaso, mas de proteção. É como se você dissesse: eu dou o meu melhor aqui, mas minha alma, minha identidade, meu coração, esses voltam comigo para casa. E quando você chega com essa consciência, sua presença muda. Você volta mais leve, mais inteiro. Você volta sendo você. E por falar em casa, chegou a hora de entender o verdadeiro papel que ela deve cumprir na sua jornada. Se tem um lugar que deveria ser inviolável, é sua casa. Mas quantas vezes você já entrou pela porta ainda com o chefe na cabeça, o e-mail pendente martelando e o problema que não tem solução pesando nos ombros? A 7ª regra estoica vem com um lembrete simples e poderoso. O lar é um santuário, um espaço que deve curar e não adoecer, que deve acolher, não cobrar, que deve ser o seu ponto de retorno, não um prolongamento do campo de batalha. Pense no que você leva com você quando atravessa aquela porta. Você tira o sapato, mas e o peso nas costas? Você larga a mochila, mas e a culpa por não ter feito mais? Você abraça seus filhos, mas sua mente ainda está no relatório? Isso, dia após dia, corrói a conexão com quem você ama e com quem você é. Os estoicos falavam sobre preservar a mente como se fosse um templo. A mesma lógica se aplica ao lar. Se você não cuida do ambiente onde se regenera, vai viver em estado de exaustão. Comece com pequenas atitudes. Desligue o celular por 30 minutos ao chegar. Crie um ritual de chegada. Um banho, uma respiração, uma música. E, acima de tudo, esteja presente. De verdade. Seu lar não é o lugar onde você repousa o corpo, é onde você recarrega a alma. E se ainda falta um motivo para deixar os problemas do lado de fora, o próximo te entrega o mais definitivo de todos. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essa é uma das frases mais emblemáticas do estoicismo. E ao contrário do que parece, ela não é depressiva, ela é libertadora. Porque quando você lembra da morte, você entende o valor real do tempo. Você para de desperdiçar energia com aquilo que não importa e começa a investir em tudo que realmente importa. Você percebe que aquele problema no trabalho vai passar, aquele conflito de ego não vale, aquela cobrança eterna não merece seus domingos em família. A morte nos iguala. Ela tira o verniz da correria e revela a essência da vida. E sabe o que sobra? Os sorrisos ao redor da mesa, as conversas despretensiosas no sofá, o silêncio confortável com quem te ama, a presença plena no agora. Você quer mesmo passar os próximos anos levando para casa pesos que não vão fazer a menor diferença no fim da linha? Ou quer aproveitar a chance que tem hoje, agora, para viver com leveza, presença e gratidão? Memento mori não é sobre morrer, é sobre viver com urgência, como disse Sêneca. Enquanto adiamos, a vida passa. Então, das 8 regras, talvez essa seja a única que, se você realmente entender, vai fazer todas as outras se tornarem naturais. Porque quando você valoriza o tempo, tudo muda. Essas 8 regras estoicas não são filosofia de livro. Elas são ferramentas de sobrevivência emocional. Escudos invisíveis contra o desgaste mental do mundo moderno. Você não precisa virar um monge ou mudar de carreira. Só precisa lembrar todo dia que a sua paz tem valor e que proteger sua casa, sua mente e sua família é a sua maior responsabilidade. Você não controla o mundo, mas controla suas reações, seu foco, seu tempo, seu limite. Isso já é muito mais do que a maioria consegue. Então agora me diz, qual dessas regras você vai aplicar ainda hoje, assim que sair do trabalho? Escolha uma, só uma, coloque em prática e veja a diferença. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like,
Se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo e me ajuda a continuar produzindo vídeos com profundidade e alma. E me conta aqui nos comentários qual dessas regras mais tocou você. Se não souber o que escrever, digita só gratidão. Assim, eu vou saber que você ficou até o fim. E isso me diz muito sobre você. A paz que você quer começa na forma como você escolhe encarar o mundo. E o estoicismo é só o mapa. O caminho é seu.